Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra, eu trabalho na DP Services Portugal há aproximadamente 5 meses e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, né, de como é esse trabalho, de como eu vim, né, trabalhar em Portugal. Então contar um pouquinho para vocês de como foi essa minha jornada. Bom, para contar isso eu tenho que passar um relato aqui dos últimos anos, né, da minha vida, da minha história profissional, enfim, até chegar ao momento de hoje. Bom, nos últimos 3 anos eu estava morando junto com a minha família, meu esposo e minha filha, em Vancouver, no Canadá. E assim, eu sentia, né, que tanto o meu marido como a minha filha não estavam totalmente felizes morando no Canadá. Embora seja um país maravilhoso, povo incrível, eles não estavam, eles principalmente, né, porque eu estava gostando bastante, mas eles não estavam totalmente adaptados. Uma pelo clima, pela cultura, pela língua, inclusive, né? Enfim, não estavam se adaptando, eu via que eles não estavam muito felizes. E daí nós conversamos, né? E a gente viu que voltar para o Brasil nesse momento não era o que nós queríamos. E eu tenho alguns amigos que moram em Portugal, então eu resolvi. Quem sabe a gente conversa um pouquinho com esses amigos, pega um feedback deles, né, sobre como é morar, né, em Portugal, como é trabalhar em Portugal, como é que é a vida lá. E assim a gente fez, começamos a conversar com alguns amigos e a gente acabou se encantando, né, por Portugal, sem nem ter conhecido, porque eu nunca tinha vindo para Portugal, né. Então, mas eu me encantei, gostei, né, do que eu tava escutando ali dos meus amigos e eles mesmos me falaram, ai, Ali, aplica para algumas vagas, começa a dar uma olhada, né, quem sabe tu não vem, né, com visto de trabalho para Portugal. E assim eu fiz, né, comecei a aplicar para algumas vagas, comecei a buscar algumas oportunidades e foi onde surgiu a DB Services Portugal. E assim começou o nosso relacionamento, né? E foi muito bacana, assim, porque desde o começo eu tive todo o suporte, né, tanto da empresa como dos meus colegas, né, que hoje são meus amigos que trabalham na DB. A gente tem alguns grupos internamente onde a galera troca altas dicas, né, referente a aluguel, visto, como é a vida em Portugal, enfim, rola de tudo, assim, e isso é muito bacana porque a gente se sente acolhido, né, se sente, assim, suportado realmente. Em caso alguma coisa não dê certo, a gente sabe que a gente tem uma família, né, já nesse país. Então isso foi uma outra coisa que nos deu segurança, né, de fazer essa mudança para Portugal. Então, assim, desde o começo do processo, né, eu tive o apoio, né, da empresa, do meu gestor, e isso foi muito bacana. Contar um pouquinho também, né, quando eu comecei a procurar, né, oportunidades em Portugal, eu ainda estava morando no Canadá. Então, a única preocupação que eu tinha era referente ao horário. Por quê, né? Porque o fuso horário de Vancouver para Portugal são 8 horas, então eu ia ter que trabalhar a madrugada inteira, ia ser complicado de eu ver a minha família, meu marido, né, minha filha, meu marido, enfim, e isso foi uma coisa que eu tava um pouquinho preocupada no começo, mas aí conversando, né, com a minha família, né, com meu marido, com a minha filha, nós pensamos por que não passar uns meses no Brasil antes de ir para Portugal. Até a gente já conseguiria dar entrada, né, mais facilmente no visto, estando no Brasil, conseguiria me despedir, né, mais uma vez da minha família, passar um tempo com eles, e assim a gente fez, né, em 31 de maio agora de 2022, a gente fechamos tudo que nós tínhamos no Canadá, né? 3 anos de vida no Canadá, botamos tudo novamente em 6 malas e voltamos ao Brasil para dar entrada no visto, para eu começar a trabalhar, porque eu tinha que começar a trabalhar nesse cliente, né?
E assim a gente fez. Então, dia 31 de maio a gente voltou ao Brasil, nos reorganizamos, né, a nossa rotina no Brasil. Dia 6 de junho eu comecei já a trabalhar para um cliente em Portugal, e isso foi super bom também, porque já comecei a entender, né, um pouquinho mais da cultura, das pessoas, né, do trato que eles têm. E assim, ó, vou contar para vocês que eu me surpreendi positivamente com a forma que eu principalmente, né, eu comecei a trabalhar até do Brasil já, que eu fui recebida por todos eles, né? Grande parte dos meus colegas são portugueses e são pessoas, assim, maravilhosas, né? Então, isso é muito bacana também, né? Essa receptividade com que nós fomos recebidos aqui. Enfim, daí dia 6 de junho comecei a trabalhar para Portugal e começamos a dar entrada, né, no nosso processo de solicitação de visto de trabalho, né? O nosso visto foi o visto D3, que é o visto de profissional altamente qualificado, que é onde que todos os profissionais de tecnologia, né, se enquadram. E enquanto a gente aguardava o visto, ficamos no Brasil, né, trabalhando, enfim, se nos despedindo, aproveitando, né, tudo que o Brasil tem de maravilhoso, né, nossa família, a culinária, né, os lugares que a gente estava com saudade de visitar, enfim. E no final de agosto, nós recebemos o nosso visto, né, para vir para Portugal. E no dia 9 de setembro nós chegamos aqui em Portugal. Então, esse processo, né, de receber o visto e até chegar a Portugal, claro que teve várias coisas que aconteceram ali no meio. Uma delas, né, até trocando experiência com meus colegas da DB, né, meus gestores, os meus colegas, meus amigos, enfim, a gente viu que seria muito mais tranquilo para nós, né, chegarmos aqui em Portugal já com um apartamento, né, já onde morar, ser o nosso cantinho. E assim a gente fez, né, pegamos dentro da DB Services Portugal, a gente tem, assim, grupos, né, de ajudas, né, porque a gente troca informações sobre visto, sobre moradia, sobre lugares, sobre tudo, assim, tudo a gente se apoia. Então, ali peguei várias dicas de como alugar, né, um apartamento ainda estando no Brasil, e daí recebi dicas de empresa que nos ajudam a fazer isso, e foi muito bacana. E quando nós chegamos aqui em Portugal, nós já tínhamos, né, o nosso apartamento, com algumas mobílias básicas, algumas coisinhas já organizadas, perto, inclusive, de uma escola, né, para minha filha estudar, e foi muito bacana, assim. Então, eu tirei também, do dia 7 ali que eu cheguei aqui em Portugal, eu tirei uma semana de férias para poder, né, fazer esse setup aí da nossa nova vida aqui em Portugal, e isso foi muito bacana, porque além de eu conseguir, né, eu e minha família conseguir nos organizar, nem adaptar, porque ainda estamos nos adaptando, né, mas conseguimos nos organizar, conseguimos nos instalar bem, né, no nosso apartamento, e conseguir dar entrada na solicitação de matrícula na escola dela, conseguimos os documentos básicos, tudo isso nos 10 primeiros dias, e foi muito bacana, né, isso é muito importante. E vou dizer para vocês, uma coisa assim que fez muita diferença foi ter esse grupo, né, eu nem digo colegas, esse grupo de amigos, né, que entende, né, que tem empatia com o que tu tá passando. Então, assim, que quando a gente tem uma dúvida, às vezes pode ser uma dúvida boba, que daqui a pouco tu dá um Google ali e sai a resposta, mas coloca no nosso grupo ali interno, tu pergunta alguma coisa e o pessoal sempre tem uma resposta, sempre tem uma palavra de apoio, e isso, assim, olha, eu acho que é o que faz total diferença, né? É uma empresa, né? É um grupo super humano, assim, super que pensa realmente nas pessoas, né? E eu vou dizer que
Esse ponto é outro que eu tenho me surpreendido, assim, positivamente, porque às vezes bate medo, às vezes bate algumas inseguranças, e tu poder realmente ter, né, com quem trocar ideia, e principalmente com pessoas que estão passando pela mesma situação que tu estás, né, é muito importante, pelo menos para mim é muito importante. Mas enfim, estamos aqui em Portugal, estamos há quase 2 meses já aqui em Portugal, estamos muito felizes, até no começo, quando eu e o meu marido conversando, né, a gente falava, o nosso visto de trabalho de Vancouver, né, do Canadá, é válido até 2025. Então a gente vai para Portugal, dá uma olhada, vê o né, se a gente realmente vai se adaptar. E qualquer coisa, se nós não nos adaptarmos, a gente retorna pro Canadá. E pode ser cedo, né? Mas nós estamos, né, muito felizes morando aqui e não penso em voltar para o Canadá, né? Por enquanto também não penso voltar para o Brasil. Eu acho que aqui tem tudo realmente para ser o nosso lar, né? E é uma experiência assim, olha, maravilhosa. Eu acho que tu ser imigrante, né? Tu ter essa experiência de morar fora do teu país, né? Sair da tua zona de conforto é uma experiência assim que só enriquece, né? Te enriquece profissionalmente, claro, mas eu digo assim que te enriquece como ser humano, como pessoa, né? E isso eu acho que é o mais importante na vida, né? Nessa nossa jornada aqui na Terra, né? É crescermos, é evoluirmos. E eu acho que essa experiência, pelo menos para mim, para minha família, a gente vê que tá sendo cumprida, sabe? Tá nos ajudando a crescer como seres humanos, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer. Eu acho que é uma oportunidade excelente. E a DB, né, é uma empresa mega humana, nos ajuda em todos os pontos que eles podem, desde a parte da aplicação, da revisão do teu processo, suporta na parte da mudança também. Nós chegamos aqui, a gente teve já visita de colega, né, vendo como é que a gente estava, o que a gente precisava, todos dando telefone, olha, Ali, tá aqui o meu telefone, no que precisar, né, então fomos muito bem recebidos, e essa experiência só tá nos deixando, assim, cada vez mais felizes e com a certeza de que fizemos a coisa certa. Então, não tenha medo de mudar, né, só se eu pudesse deixar uma tip, né, um conselho não tenha medo de mudar, né, porque o novo dá um friozinho na barriga, né, dá aquelas borboletinhas na barriga, mas geralmente te traz muitas coisas positivas. Então, não tenha medo, né, arrisque-se, jogue-se, viva, que eu acho que isso é muito importante pra gente, tá bom? Obrigada por terem me escutado e estou à disposição, né? Caso tenha alguma dúvida, quiserem trocar alguma experiência, enfim, deixa nos comentários, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.